O ano mal começou e Angela e Michael já estão se comendo nas redes sociais. Se comendo na porrada, praticamente, né? Essa treta, eu achei que ela ia ficar quietinha até chegar a data do julgamento, né, no início do julgamento, mas pelo visto, coisíssima nenhuma, porque o Michael agora tá acusando a Angela de ter acabado com a vida financeira dele, porque segundo ele tinha um plano B, né, ele tinha uma poupança quando ele chegou nos Estados Unidos, e quando ele saiu da casa da Angela, essa poupança supostamente teria ficado com ela, e ele tá acusando a Angela de todos os problemas financeiros que ele tem passado, né, até hoje. Inclusive, temos algumas revelações feitas aí pelo site Screen Rant, e a Angela pode começar a ganhar a simpatia agora dos seguidores, porque o Michael tá fazendo muita cagada com dinheiro, né? Ele acha que ele vai ficar vivendo de vaquinha em vaquinha, né? Menina, isso é perigoso, isso é bem perigoso. Foi pego aí no Exposed, vivendo, luxando, né? Devendo e luxando. Pois é, tá complicada essa história. Mas antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga a gente também lá no Instagram, @ynewsoficial. Aqui tem o nosso QR Code, se você quiser fazer uma doação, né, pro nosso canal. Qualquer valor é muito bem-vindo. E se você quiser fazer parte também do nosso clube de membros, é só você clicar aqui no primeiro link que tem na descrição ou no botão de Seja Membro, que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também a conteúdos adiantados, né, os vídeos, vai ter acesso aos vídeos algumas horas antes de todo mundo. Bom, já contei a história aqui toda de Angela e Michael pra vocês, mas eu vou ter que rebobinar um pouco pra gente entender o agora, né? Então, Angela e Michael, vocês já sabem que é aquele relacionamento esquisitíssimo, né? Briga, treta, babado e coisa e barraco, até que Michael consegue ir para os Estados Unidos. Passa pouquíssimo tempo e ele sai da casa da Angela e simplesmente desaparece. Dizem os rumores de que o Michael pode estar quebrado de novo, mesmo depois de ter feito uma vaquinha. Lembra que eu falei pra vocês que ele conseguiu levantar $50 mil pra poder pagar o advogado, né? Pra poder responder ao processo que a Angela moveu contra ele, né? Porque a Angela quer anular o casamento porque ela disse que foi um casamento fraudulento. Talvez seja um pouco difícil dela conseguir por conta das imagens que tem no programa, né? Então esse relacionamento realmente existiu, mas ela alega que é um relacionamento fraudulento. O Michael, ele fala que ele tá quebrado, porque ele conseguiu fazer essa vaquinha. Aí eu falei pra vocês que ele vive daqueles vídeos que ele faz, né? Que são os cameos, ganha até um bom dinheiro com aquilo. Ele faz alguns meet and greets, que são esses encontros que você faz com seus fãs e tal, né? Ganha um dinheirinho, porque você cobra também a entrada. Então, assim, dizer que o Michael não tem fundos, né? Não tem fundos, né? Ficou estranho isso, né? Mas dizer que o Michael não tem dinheiro, pode, assim, claro, né? Não é uma pessoa rica, mas ele teria um dinheiro pra poder se manter, né? Talvez de uma forma um pouco mais modesta, mas tem dinheiro para se manter lá nos Estados Unidos. Só que o que acontece? Recentemente foi dito que o Michael pode ter perdido aí uma boa grana em alguns investimentos que ele não deveria ter feito pela atual situação financeira na qual ele se encontra. O Screen Rant, ele fez duas postagens muito interessantes sobre esse assunto. Uma postagem para falar sobre o Michael, porque ele acusa a Angela, né, de ter feito tudo isso, e aí a Angela tenta se defender, porque tá rolando, gente, um bafafá na internet horroroso sobre esses dois. Teve um TikToker, americano, que ele fez uns vídeos lá, né, no perfil dele, falando que ele tinha comprado um meet and greet pra ir lá no meet and greet da Angela, só que aí acho que ele não conseguiu ir, uma coisa assim, ele queria revogar esse ingresso, né, ele queria pegar o dinheiro de volta e tal. E aí parece que a Angela não quis dar, enfim, ela chegou a gerar, né, o bilhete pra ele, e depois ela não quis voltar atrás, uma coisa horrorosa, né. Ela também tá vivendo disso, né, isso aí também não é novidade pra ninguém. E o Michael começou a esquentar esses burburinhos, falando de que a Angela tá quebrada também, e inclusive tá quebrada com o dinheiro que era dele, porque ele teria essa poupança. Aí a Angela rebateu também. Mas primeiro eu vou falar a parte do Michael, né? Então o texto do Screen Rant diz o seguinte, olha só. Michael parece estar insinuando que Angela é a razão para a bagunça financeira em que ele está atualmente. Michael veio para os Estados Unidos, lembrando que esse site é um site americano, com um cofrinho. Era um esquema de poupança onde ele estava reservando dinheiro para um dia chuvoso.
o Michael deixou a Angela com mais do que apenas as roupas nas costas, como ela alegava que ele tinha deixado, né? Parecia que o desaparecimento era algo que Michael havia planejado por um longo tempo, mas estava apenas esperando a situação na casa da Angela para sair do controle. Isso aqui também não é, né? Não é segredo para ser ninguém. Acho que todo mundo já sabia que ou a história ia culminar nisso, né? No Michael abandonando a Angela, ou num divórcio mesmo. Mas assim, acho que ninguém tinha a fantasia de que esse casamento dos dois ia pra frente, né? Ia durar anos e anos, porque, gente, né, você sustentar isso de uma forma virtual é uma coisa, né? Por distância, né? É uma coisa. Agora, em loco, aí já é completamente diferente. Mas completamente diferente mesmo. Então o site seguiu dizendo: o Michael alegou que não tinha dinheiro suficiente para pagar os honorários de seu advogado quando a Angela o levou ao tribunal, por se casar com ela de forma fraudulenta. Os fãs ajudaram Michael a arrecadar mais de $52 mil em agosto de 2024. Mas em dezembro de 2024, a gente tá falando de pouquíssimos meses depois, ele sugeriu ter outros problemas também com dinheiro. Michael parece ter sido irresponsável com suas economias e os ganhos do GoFundMe, que é o site onde ele fez essa vaquinha, ele parece ter comprado um carro chique, porque o dinheiro que ele arrecadou foi um pouco mais, né, foi um pouco além do que ele necessitava para pagar o advogado, né? Então, com o que ele sobrou, ele poderia ter guardado, mas olha só o que ele fez, né? Cadê? Ele parece ter comprado um carro chique e está morando em um apartamento chique. Chique é porque é fancy, né, que eles chamam. Então um apartamento, vamos usar a palavra chique, né, chique, que a gente não sabe se é chique mesmo, mas enfim, né, é um apartamento, assim, bom demais, talvez, né, pra realidade dele. Michael queria um gostinho das melhores coisas da vida enquanto realizava seu sonho americano, mas parece que ele teve que pagar um custo pesado por isso, fecha aspas. Complicado. E aí, parece que a internet tá começando, pelo menos lá nos Estados Unidos, a largar a mão do Michael. Porque assim, né, a pessoa já teve chances de ser ajudada, né, e aí fez cagada. Fez uma cagada grande. E é aquilo, né? Vai ficar fazendo vaquinha pra sempre. E assim, por uma irresponsabilidade sua, né? Porque uma coisa é você fazer vaquinha pra algo que você precisa. Outra coisa é você fazer uma vaquinha pra supérfluo, né? Ou pra coisas assim que foram compradas num impulso e tal. E que não tem a menor necessidade, né? Não tinha, pelo menos, né? Enfim. Aí rolou essa história do TikToker que eu contei pra vocês, né? Que ele veio a público e falou esse negócio. Só que a Angela começou a ser muito atacada. Ela já tá sendo muito atacada desde essa história do divórcio, né? Do divórcio não, né, do processo que ela moveu contra o Michael. Então ela tá sendo muito atacada nas redes sociais, especialmente nessas páginas aí de fofoca do 90 Dias Pra Casar, e ela tá começando a desgastar já, a cansar muito, né? Ela vive postando algumas coisas na internet, só que isso pode ter um outro significado que eu vou explicar também um pouco mais pra frente. Mas ela tem postado várias coisas na internet que falam assim, nos stories principalmente, né, que falam que as pessoas sempre escolhem um lado, que se as pessoas acham que o bad guy, né, que seria o bandido, né, ou o vilão da história, se as pessoas acham que o vilão é a pessoa mais correta, então as pessoas têm que lidar com tudo isso e não sei o que, né? Uma baita de uma indireta pra quem tá ajudando o Michael e deixou a Angela de lado, né? Porque, como eu falei, a Angela segue aí fazendo as coisas. Ela não fez até uma vaquinha, creio eu, porque ela sabe que talvez, ou ela não vai ser ajudada, ou ela não confia muito nisso, mas não sei, né? É porque ela tem até uma base de seguidores bem boa, assim. Então talvez ela conseguisse alguma coisa, né? Mas não fez ainda. Aí tem um rumor, assim, bem forte também, de que a Angela teria sido demitida do 90 Dias Pra Casar. O que eu não duvido também, porque como eu expliquei pra vocês, a Angela, primeiro que ela e o Michael, os dois tiveram uma participação muito reduzida nessa última temporada do Felizes Para Sempre. Eles seriam, assim, o casal do momento ali, né? Eles iam aparecer em praticamente todos os episódios e apareceram em pouquíssimos episódios, porque tudo isso aconteceu quando o programa tava pra ser lançado, né? Essa coisa do Michael fugir e tal. E aí ela tem movimentado uma campanha muito forte para que ela vença na justiça e que o Michael seja deportado, porque se for provado que esse casamento é fraudulento, aí o Michael realmente ele vai ser devolvido pro seu país, né? E aí se ele quiser casar com uma outra pessoa, ele vai ter que começar o processo tudo de novo, se é que vai conseguir, né? Porque fica lá no registro da pessoa que ele já passou por um casamento fraudulento e tal, né? Talvez não consiga mais. Então ele quer provar que isso não foi fraudulento e ela quer provar que foi para ele poder ser
deportado. Isso também foi uma das coisas que causou, assim, uma revolta nas pessoas, porque tem uma diferença muito grande da gente querer justiça e da gente querer vingança, né? Então, justiça é, por exemplo, ele pagar aquilo que ela gastou, né? Que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, talvez isso fosse justiça, né? Ele pagar pelo que ela gastou, né? Ele perder, ela tirar o nome dela como uma patrocinadora dele, né? Porque ele ainda tá no início do processo dele. Acho que ele nem tem green card ainda, né? Porque acho que não deu nem tempo, né, de entrar com esse processo. Então, ela não ser mais responsável por ele, talvez isso seja justiça, né? Agora, querer que a pessoa seja deportada, né, sabendo que eles realmente tiveram um relacionamento, não sei se isso já é justiça ou se é vingança, né? Se é você quer, né, afagar o seu ego aí, né, achando que você tá fazendo justiça, mas na verdade você tá buscando, né, uma vingança pessoal. Então, o Screen Rant, ele disse o seguinte, ó: Angela teria gasto suas economias no processo K1 do Michael. Ela teve que solicitar um visto de cônjuge quando foi rejeitado, porque realmente ela entrou com o primeiro processo. Quando o visto é rejeitado, gente, a pessoa, tudo que você investiu no visto, eles não devolvem, tá? Fica lá. Então, por exemplo, é porque no caso do Michael foi rejeitado já na entrevista. A entrevista é lá na frente. Então, antes disso, você paga a taxa de inscrição do visto. Aí você paga a taxa, se tiver que fazer exames médicos, né? Tomar vacina, não sei o que. Tudo isso você vai pagando, vai fazendo, né? E vai pagando. Quando você chega na entrevista e você é reprovado, tudo aquilo que você já pagou, eles não devolvem. Sem contar o advogado, né? Porque você tem que pagar também o advogado de imigração. Então, o advogado, se você não ganha, não consegue aquilo ali, o advogado fez o trabalho dele, né? Então ele tem que ser pago. Então ela pagou o K1, não deu certo, não ganhou esse dinheiro de volta, e depois ela entrou com o K3, que aí sim deu certo, né? Mas que foi um processo que começou do zero. Teve que pagar taxas tudo de novo, né? Não, também é outra coisa, não acumula, não é porque você fez, eu dei entrada já nessa taxa, já fiz esse exame, já fiz não sei o quê. Não, tem que fazer de novo. Tudo é feito de novo. Talvez vacina, essas coisas não, né? Porque aí realmente tem uma data, né? Pra você ficar tomando esse negócio. Mas enfim, né? Mas as taxas e outras coisas, e o processo também, né? O custo do advogado, tudo isso você tem que pagar de novo. Angela nunca foi rica. Ela era a única provedora de uma família de 10 pessoas. Isso eu falei também no outro vídeo que eu fiz sobre ela, né? Angela teve que sustentar sua mãe doente, 2 filhas crescidas e 6 netos, enquanto ela também estava enviando dinheiro para o Michael. Com ela supostamente perdendo o show, né, perdendo o programa, né, que eles chamam de show, mas é o programa, porque ela foi ao vivo para anunciar que Michael estava desaparecido. Há uma tonelada de imagens do 90 Dias para Casar que Michael poderia usar contra Angela. Então ela quer parecer vulnerável, independente de qual seja a verdade. Aqui é um outro viés. Eu acho esse caso, gente, muito delicado, tá? Eu acho que a gente tem que aprender com as coisas que aconteceram no passado pra gente não repetir os mesmos erros, né? Eu acho que o maior caso aí, né, que foi o caso do Johnny Depp e a Amber Heard, eu acho que a gente aprendeu bastante coisa, né? Agora tá tendo a Blake Lively e o outro lá, o menino lá daquele filme lá do livro da Colin Hoover, né? Mesma coisa, não escolha lá, gente, não vamos ficar defendendo essas pessoas, porque são pessoas que elas têm um caráter meio duvidoso, né? A gente sabe que elas são capazes de fazer coisas em benefício próprio, coisas que não são muito corretas, né? Então é muito perigoso a gente ficar escolhendo lados. Eu não escolho lado de nenhum desses dois, né? Eu acho que no fundo os dois estão errados, porque ele já tinha essa intenção. Isso dele ter uma poupança para quando ele chegasse nos Estados Unidos, ele nunca ter dito isso publicamente para ninguém, isso é estranhíssimo, né? Muito esquisito. Bem esquisito mesmo. E a Angela também. A gente sabe muito bem que a Angela, o jeito que ela tratava o Michael, não é o jeito que você trata ninguém, né? Ninguém deve ser tratado assim, especialmente dentro de um relacionamento. Isso não é saudável pra ninguém, né? Agora, errados estão os dois. Não tem só um lado que é errado, que tá errado, né? Então tem muita gente dizendo que a Angela agora ela tá num discurso um pouco mais vitimista do que ela tava antes. Antes ela tava no ataque, tava indo pra cima do Michael, né? E golpista, safado, não sei o quê. E agora não, agora ela já tá se colocando mais como a pessoa que tá sendo rechaçada pela internet, a pessoa que tá sendo preterida, né? Em nome do Michael, porque tá todo mundo apoiando o Michael, enquanto ela, que na cabeça dela, ela é a grande vítima da situação, ela ficou aí, né, a ver navios e sozinha, né, no meio de tudo.
Então é complicado, até porque a gente não tem como saber dos extratos, né? Quanto que ela recebia, quanto que eles recebiam, quanto que ela repassava pra ele, porque é o que eu conto aqui. Quem recebe desse programa é o americano, só uma pessoa recebe, não tem 2 contra-cheques, sabe? Não é dividido por você tem um cachê e você também tem um. É um cachê que vai para os 2, e geralmente vai para o americano, né? Que é a pessoa que tem ali, né, que tá nos Estados Unidos e pode responder fiscalmente por esse programa, né? O outro não. É muito difícil de você contratar uma pessoa que tá fora, né? Que é internacional e tal, né? Não é tão simples assim, né? Tem leis aí que dificultam um pouco essa transação, né? Então, o que eles fazem, né? Por que eles podem aparecer? Porque tem uma coisa que se chama direito de imagem. Quando você é filmado, até mesmo dando entrevista, alguma coisa assim, né? Você tem que deixar ali. Hoje, aqui no Brasil, você pode fazer isso em vídeo, né? Você pode falar assim, dou o direito da minha imagem para a emissora tal, no dia tal, para a gravação de tal. Pronto. Tem alguns lugares que você tem que... Aqui, antigamente, no Brasil também era assim, né? Tinha que ser por escrito. Aí você tinha que escrever, eu, fulano de tal, CPF tal, não sei o quê, dou o direito da minha imagem para ser usado no local tal, no programa tal, não sei o quê, né? Ali eles fazem isso. Então, a pessoa que não é o americano, né, ela dá os direitos de imagem de forma gratuita, né? Estou dando os direitos de imagem para ser usado no programa, enquanto o americano recebe, né, o valor X e tal. E aí, se ele quiser dividir, ele divide. Se não quiser, né, toparam participar, né? Os 2 toparam, ninguém foi obrigado a participar. Então, assim, atualmente a internet está dividida. Por quê? Porque o Michael tá fazendo essas cagadas financeiras, ele não tá de todo errado, aparentemente, né? Porque tem essa questão do dinheiro, que a gente não sabe muito bem como é que era feita essa divisão, mas é uma coisa que é pra justiça decidir. Não sou eu, não é você que vai decidir isso, né? É a justiça que vai decidir. A Angela estava errada da forma como ela trata o Michael. Isso aí, acho que tá mais claro, né? Como a água. Isso aí ninguém tem a menor dúvida, né? Que realmente foi uma pessoa extremamente tóxica. Não que ele também não fosse um santo, porque a gente sabe também que, né? Rolou aí. Rolaram, né? Não foi só uma vez. Rolaram algumas... Durante essas temporadas, provavelmente, né? A gente tem até algumas provas aí. Em uma dessas temporadas, a Angela pega lá, né? Diz que sabe com quem foi, que ele tava conversando e tal. Então, santo, né? Santa não sou, como diria a Thalia, né? Santo, Michael também não é. E Angela também não é uma santinha pra ir agora tá se fazendo de... Porque agora ela tá usando até a palavra uma mulher de idade avançada, né? Coisa que ela jamais utilizou, né? Agora ela tá começando a utilizar. Então, tudo isso é estranho, porque de repente virou a vovozinha coitada, né? Esquisito. Não sei, né? Mas o que vocês acham disso? Quer dizer, eu fiquei, assim... Não fiquei chocado de saber que o Michael tá gastando dinheiro com coisas que ele não deveriam, até porque não sabe o dia de amanhã, né? Ele não sabe nem se amanhã ele pode ser deportado. Então eu, no lugar dele, não estaria fazendo essas loucuras. Só que a gente sabe também que é o sonho dele, né? Então ele já chegou ali completamente deslumbrado, achando que ele ia realizar, assim, ia viver como um americano de classe média, né? E tal, não sei o quê, e pode estar fazendo essas cagadas aí. Não sei. O que vocês acham? Aí tem essa questão também de que a Angela tá fazendo, porque a Angela tá fazendo muito meet and greet, né? Que são esses encontros. Mas muitos mesmo, né? Então rola também esse papo de que ela tá desesperada por dinheiro, até porque ela também tem que pagar um advogado, né? Não é só o Michael. Ela também tem. E tem que sustentar aquela família toda. E agora ela não tem mais o dinheiro do programa, aí complicou, né? Porque o cachê da Angela, ela não era baixo. Era um cachê bem alto. E o cachê mais alto é o do Felizes para Sempre. É a franquia que mais paga bem, né? Então a pessoa recebe mais por episódio. Eles acabaram de participar de um desses, né? Então... Não sabemos aí também essa realidade, a quantidade de dinheiro que eles movimentavam, né? Mas a Angela realmente deve estar desesperada porque provavelmente ela não tem nada guardado, né? E se tiver guardado, tá torrando tudo agora com esse processo que não é uma coisa barata. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você ficou chocado com essa história do Michael? Ficou chocado também com a história da Angela? Você acha que a Angela poderia ter devolvido o dinheiro do menino? Às vezes o cofrinho tá precisado, né? Às vezes vai fazer diferença. Mesmo o ingresso faz diferença. Deixa aí a sua opinião, né? O seu pitaco nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.